que o mesmo Espírito Santo, o Espírito de poder, que nos deu a fé, que seja este também o Espírito que nos guie, agora e para sempre. Amém. Irmãos, após a queda em pecado, nunca foi fácil viver neste mundo. Nunca foi fácil viver aqui. Havia momentos de paz, mas se nós fizermos uma análise, há muitos momentos de guerra, de luta, de batalha, dentro de nós mesmos. As lutas para sobreviver, elas são constantes. Sempre estamos sujeitos a mudanças muito rápidas. Nossos dias também não estão nada fáceis. Vamos pensar um pouco. Guerras, fome e miséria, perseguição política, perseguição religiosa, a violência que só cresce, injustiças por quem deveria exercer a justiça, investimentos em tudo que vai contra a vontade de Deus, perseguição ao nome de Jesus em repartições públicas, mesmo que se alegue que o Estado é laico, mas o engraçado é que nessas repartições o nome de Jesus não pode ser nem muitas vezes pronunciado. Estão querendo tirar a liberdade de expressão, uma verdadeira doutrinação nas escolas de tudo que vai contra a palavra de Deus, a implantação de uma agenda que tem por intenção deixar Deus de fora, uma agenda que para ser implantada precisa acontecer muita coisa. Muitos precisarão morrer. Precisa-se criar um caos mundial. Crianças precisam ser tiradas do ventre de forma legal. Precisa convencer o mundo de que a Terra está em um superaquecimento e que precisamos tomar decisões drásticas e urgentes. As pessoas não podem mais pensar e muito menos dizer o que pensam, mas precisam obedecer, fazer o que lhe é mandado. Para que essa agenda seja instalada, as famílias tradicionais têm que ser dilaceradas. Precisa-se aprovar de todas as formas as uniões homoafetivas. Dentro dos lares há uma verdadeira guerra nos casais. Pais contra filhos, filhos contra os pais. O Estado deve estar acima de tudo e de todos, inclusive do próprio Criador. Nada há mais importante do que o Estado. E assim poderíamos continuar fazendo uma lista de coisas que estão acontecendo. Estamos em uma verdadeira batalha. Uma guerra que parece não ter fim. Como tudo isso irá terminar? Quando tudo isso vai acabar? Aliás, estamos em uma guerra espiritual constante desde a queda em pecado. Quando nós estamos bem fisicamente, financeiramente, às vezes nós mesmos nos opomos a Deus em uma questão espiritual contra o Criador.
Às vezes temos um pouco de paz no mundo, mas às vezes somos duramente atacados, a ponto de pensar que parece que a guerra foi perdida. Você se sente preparado para esta guerra? Você, analisando a sua volta, olhando o seu estado espiritual, olhando a sua vida, você se sente preparado para esta guerra? Você está confiante nesta guerra ou você está tremendo de medo? Ou você quer sair da guerra? O cristão tem esse privilégio. O cristão pode escolher em permanecer na guerra ou sair dela, dizendo: eu não quero mais esse Deus. Esse Deus não faz mais parte da minha vida. Então as coisas vão se acalmar e o mundo vai começar a te aplaudir. Como estamos em uma guerra, não podemos ir sozinhos e não podemos estar de qualquer jeito, mas nós precisamos estar adequadamente vestidos para esta guerra. Não podemos ir sozinhos. Nesta guerra espiritual, se você for sozinho, considere-se derrotado. Você é fraco. Nós somos fracos, somos incapazes, somos incompetentes diante do grande inimigo ao qual está diante de nós. E se Deus também quer nos dar equipamentos, se Deus precisa ir conosco e Ele nos dá equipamentos para esta batalha, esta guerra. O nosso texto da epístola do final de semana de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Esse é o nosso texto. E quando nós vamos para a guerra, precisamos saber contra quem estamos lutando. Quando você sai de manhã de casa e você sabe que vai enfrentar uma grande dificuldade com uma pessoa, então você precisa conhecer ela, saber quem ela é, o que cerca essa pessoa. E nós precisamos saber que os nossos maiores adversários não são de carne e ossos. Diz a Escritura, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se a nossa luta são contra as forças espirituais do mal, nada adianta o seu revólver, nada adianta o seu facão, nada adianta você ter em suas mãos uma bomba atômica e detonar contra o seu adversário. Porque o seu adversário, o nosso adversário, nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos pegar com estas mãos que nós temos aqui, dadas pelo nosso Criador. Quando um soldado não escolhe bem as suas armas, quando ele sai para a guerra, ele já está em desvantagem. Ele já está em desvantagem e a possibilidade dele perder é muito grande. Precisamos usar então as armas certas. Quem pode nos dar estas armas certas então? De acordo com o nosso texto, tomai a armadura de Deus. Não é físico. Essa armadura de Deus, ela está à disposição de todos os cristãos, em todos os tempos e em todos os lugares. Mas tem que ser de Deus. Não pode ser a sua. Não pode ser aquilo que nós imaginamos que irá derrotar o inimigo, mas precisa ser de Deus. Por que nós precisamos então da armadura de Deus para ir para esta guerra? Porque as nossas são muito fracas. As armas que nós temos, humanamente falando, elas são somente contra aquilo que a gente enxerga. E as armas de Deus são especiais porque elas são contra aquilo que a gente não enxerga. E Deus oferece então a sua armadura. Vamos pensar um pouquinho em cada uma delas. Ele diz para usar o cinto. O cinto é uma peça importante para quem vai para uma batalha. Mas ele diz que esse cinto, ele tem que ser a verdade. Você precisa ter a verdade sempre em seu corpo, colado com você. Não adianta você dizer eu conheço a verdade, mas não usar esta verdade. Onde quer que você esteja nesta guerra, você precisa carregar esta verdade. Aliás, essa é a única arma para destruir as mentiras do diabo e de seus servos, do reino das trevas. Essa é a arma que Deus oferece. Depois vem a couraça. A couraça é aquela parte que era feita de madeira no peito, colocada no peito e nas costas do soldado para proteger os órgãos vitais da pessoa. E com essa proteção, seja ela do jeito que o material que fosse feito, sempre dava uma garantia de que ele estava protegendo pelo menos o coração, o pulmão, os seus órgãos aqui que de fato poderiam levar ele à morte com qualquer golpe. Essa arma, ela diz, tem que ser a justiça de Deus. E por que no nosso peito a justiça? Nos lembra que isso aqui envolve uma questão de fé, de crer. Porque é a justiça de Deus que me torna justo diante do Pai Celeste. E essa justiça é Jesus. Então a ideia é que Jesus protege os meus órgãos vitais
para que o meu inimigo, ele pode até ferir o meu braço, mas ele não vai me levar à morte eterna, porque nós estamos salvos pelo nosso Criador, pelo nosso Redentor Jesus Cristo. Aí ele cita o calçado, a bota de um soldado. E essa bota tinha muitas maneiras de usar ela, e assim no sentido de muitas coisas para proteger também o seu pé. Mas ele diz, calcem essa bota, mas que seja o evangelho da paz. E é importante nós pensarmos por que o evangelho da paz aqui nos pés. Porque não importa o caminho que você vai trilhar, não importa o lugar que você vai passar, onde quer que você passe, leve esse evangelho da paz para os corações, para que assim como você, como soldado de Deus, tenha essa paz, para que você também leve essa paz para as outras pessoas. Aí, ele usa o escudo. O escudo é algo realmente importante a gente pensar, que é aquela parte que o soldado segura no braço e que defende uma parte maior do corpo. O escudo, naquela época, era feito de madeira e ele era coberto com couro, o qual esse couro eles molhavam para ir para a guerra. Então, além de ter um pedaço de madeira com um couro que já é pesado, ainda molhavam. Por quê? Porque diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando ia para a guerra, os arqueiros, eles botavam a ponta da lança em piche, acendia e jogava. E quando batia no escudo, como tinha água e tinha o couro, então apagava o fogo rapidamente. E eles podiam continuar na guerra. E quando ele fala aqui nos dardos inflamados do maligno, ele está dizendo, usem esse escudo de Deus, que é a fé. A fé apaga os dardos inflamados, aquelas lanças que são lançadas em sua direção para te atacar. E essas lanças podem estar atingindo a sua família, o seu filho, sua filha, seu neto, seus irmãos. Então, vai com o escudo da fé e ensine as pessoas a se defenderem com esta fé. Somente a fé, irmãos, pode resistir os ataques de Satanás. Sem fé, nós já teríamos perdido há muito tempo. Estaríamos condenados. Aí ele fala do capacete, e o capacete, ele cita a salvação. E é interessante a gente pensar, mas por que no capacete ele cita a salvação? Porque aqui está a nossa mente. É o órgão que conhece, que sabe das coisas, que planeja. Então aqui nós sabemos e nós conhecemos a salvação em Cristo Jesus. Por isso, quando você vai e quando você está na batalha, nunca tire os olhos de Jesus, porque você sabe que ali tem salvação. Nunca esqueça disso, que você está na luta, mas você não está sozinho. Alguém já lutou por você. Alguém já venceu isso. E quando
você chegar no final da batalha, aí você pode também já dizer: eu estou salvo. A salvação. Precisamos todos os dias lembrar: eu já estou salvo. Eu não preciso fazer mais nada para a minha salvação, porque Jesus já me conquistou ela. Depois, ele cita uma outra arma, que é a espada. E a espada, ele diz então que, toda essa armadura de Deus, ele diz que a espada é a palavra de Deus. É a palavra. Ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, a única arma que nós cristãos temos de ataque é a palavra de Deus. É a única que nós podemos usar para atacar o nosso inimigo, é a palavra de Deus. Pensem, não vou citar tudo, mas pensem quando Jesus foi tentado, como é que ele conseguiu expulsar o diabo da sua presença? Só com a palavra. O diabo citava a palavra de Deus e Jesus combatia com a mesma palavra de Deus para mostrar que ele estava errado. Observem, irmãos, o cinto, a couraça, que é o peitoral, o calçado, o escudo, o capacete, é para nossa defesa. A única arma de ataque é essa aqui. E aí vamos pensar um pouquinho, será que nós não estamos esquecendo esta arma às vezes em casa? Nós vamos para o estudo bíblico e esquecemos de levá-la. Nós vamos para um lugar, para um momento devocional e esquecemos de levar a palavra. A única arma de ataque que Deus nos deu. Paulo acrescenta assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Um soldado, depois de equipado, depois de vestir a armadura de Deus, ele ainda cai de joelhos. Ele cai de joelhos antes de ir para a batalha, antes de ir para a guerra. Ele cai de joelhos. Ora, clama ao Senhor, porque sabe que se Deus não estiver com a sua mão poderosa sobre o seu povo, certamente esse povo vai perder a batalha. Orem, irmãos. Vigiem. Não se cansem de vigiar. O inimigo se levanta cada vez mais forte. E se o povo de Deus não acordar, como acabamos de cantar, acordai, porque os guardas chamam. Se o povo de Deus pensa que ainda pode continuar dormindo em berço esplêndido, pois esse povo está enganado. Está na hora de vestir-se para a guerra. Está na hora de cair de joelhos e orar ao Senhor. Não só por você, mas orem por todos que estão nesta batalha e por todos que ainda vão entrar nela pelo poder da palavra de Deus. As batalhas que estamos enfrentando não são e não serão fáceis.
Vistam-se com a armadura de Deus constantemente, todo dia, quando você despertar. Aliás, muitos soldados, eles vão dormir prontos para a guerra. E eu vejo que o cristão não pode ir dormir e tirar a armadura de Deus, mas ele precisa deitar pronto para a batalha. Seja ela qual hora for, ele precisa estar vestido, precisa estar atento. E lá no final da batalha, no final da guerra, como nós vamos poder dizer o que Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combatam, irmãos, lutem, mas lutem do lado certo, para que não sejamos condenados no final. Lute do lado daquele que te dá a vitória. Vistam-se da armadura de Deus e combata o bom combate. Com a armadura de Deus, certamente nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.